nesse vídeo eu quero te mostrar aqui 4 ou 5 coisas muito importantes sobre cirurgia de hérnia de disco, de cirurgia na coluna no geral. Quero que você preste bastante atenção, porque esse vídeo pode salvar a sua vida. E antes da gente falar sobre o assunto, lembre-se de se inscrever no canal, deixa um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas que você sabe que está aí sofrendo com dor na coluna, que está perigando aí para fazer uma cirurgia ou não, beleza? Bom, vamos lá, hein? Algumas coisas importantes sobre hérnia de disco e cirurgia que eu tenho certeza que às vezes foi passado não da maneira mais correta para você, ou que você assistiu de um outro canal, alguns outros canais aí no YouTube que não prezam tanto pela ciência, porque aqui tudo que eu falo para vocês não é meramente minha opinião. Eu apenas transmito para vocês aquilo que a ciência moderna de tratamento da dor, de tratamento da coluna, tem nos apresentado, tem nos colocado aqui nos últimos tempos, certo? Então algumas coisas que há 20 anos atrás funcionavam, né, entre aspas, e que hoje as pesquisas vieram mostrando pra gente que não é o melhor caminho, que tem caminhos que são melhores, eu vou optar por mostrar para vocês aquilo que funciona hoje e não o que funcionava 20 anos atrás, certo? Então tudo que eu vou falar aqui para vocês é baseado em evidências e coisas atuais sobre cirurgia, sobre tratamento de dor na coluna. Primeiramente, é importante também a gente colocar aqui que o tema cirurgia, né, não é a minha área. A minha função como fisioterapeuta, especialista em coluna, em fisioterapeuta músculo-esquelético, é evitar com que o paciente precise da cirurgia. Então eu quero que você trate de forma conservadora. Então eu vou me dedicar, vou estudar o máximo para poder conseguir te tirar da cirurgia, que você não precise da cirurgia. Se você tem interesse em saber tipos de cirurgia, como é que acontece a cirurgia, aí você tem que procurar um canal de neurocirurgiões, né, de médicos que falam sobre isso, que não é a minha praia. Mas eu quero te dar aqui algumas informações pertinentes que pode aí te ajudar a tomar uma melhor decisão em relação a se faz ou não uma cirurgia de coluna. Primeira coisa que você tem que saber, que a cirurgia sempre é o último recurso a se pensar. Infelizmente, existem N profissionais aí hoje que apenas olhando para a pessoa no primeiro dia já fala que o caso dela é cirúrgico. E não é bem assim, tá? Talvez isso possa ter acontecido com você e você se apavorou, mas fique tranquilo. É que a cirurgia é o último recurso a se pensar. Quando você já fez de tudo e não está dando certo, e quando eu falo de tudo, não significa aquelas fisioterapia de convênio, não significa que você ficou apenas tomando remédio, que isso não é de tudo, certo? Existem tratamentos específicos, principalmente com fisioterapia especializada, que eu tenho certeza que pelo menos aí 98% de vocês nunca viram e nunca tentaram, tá bom? Eu falo isso por experiência própria, porque todo dia eu atendo pacientes novos que chegam para mim, que já estão com dores há tempos e que nunca viram nada disso que eu trabalho com eles. Nunca fizeram uma avaliação igual eu faço com eles. Então é super importante você pesquisar melhor e buscar aí, seja de forma online ou de forma presencial na sua cidade, um bom fisioterapeuta, e entenda que a cirurgia é sempre a última coisa, o último caminho de todos aí. Quando eu digo último, é o último mesmo. Existem situações onde sim ela vai ser necessária, mas não é a maioria. E essa é a segunda coisa que eu quero te falar, que apenas 4% dos casos a cirurgia vai ser necessária. Tem os estudos mostrando isso pra gente, que quando você pega um grupo grande de pessoas, né, com casos de hérnia de disco, né, hérnias extrusas, protusões, hérnias sequestradas, apenas 4% é indicativo de cirurgia de fato. O restante tudo dá para tratar de forma conservadora, ou seja, com medicamentos, com fisioterapia especializada, não é aquela convencional do convênio que a maioria de vocês já conhecem. E também não é qualquer medicamento, né? O médico certo vai saber qual medicamento certo para o seu caso, não é você sair tomando qualquer coisa, não é assim que funciona. Algumas situações pode ser que vai precisar do bloqueio. Então, tem várias coisas aí que precisam de ser tentadas. Alguns casos também vai precisar de terapia cognitivo-comportamental, dependendo se o quadro é crônico já. Então, temos que avaliar bem esses detalhes aí antes de pensar em cirurgia. A terceira coisa é quais são os critérios clínicos aí que você precisa de ter para o seu quadro dar uma sugestão para a gente assim, olha, talvez esse quadro seja cirúrgico. E eu sempre falo assim, ó, talvez, porque muitas vezes a pessoa vai ter esses critérios clínicos, não todos, né, mas alguns deles,
e acha que já é cirurgia, você está assistindo um vídeo, vê eu falando alguma coisa, acha que seu caso é cirúrgico de fato. Só que na hora que o profissional te avalia, tem outras coisas aí que estão influenciando e ele vê que é muito melhor você tratar de forma conservadora do que sair correndo para uma cirurgia. Mas tem alguns pontos, alguns critérios clínicos que a gente chama, que não dá para enrolar. Que se você aparecer para mim com esses critérios, eu vou falar, olha, vá logo buscar a opinião do neurocirurgião, porque talvez você vá precisar da cirurgia para ontem, certo? Quais são esses critérios clínicos? Primeiro deles, perda de força progressiva, ou seja, você vem perdendo força na perna ou nas mãos, né? Dependendo se é a região cervical ou lombar o seu problema. E essa força só está perdendo e só cada vez mais, certo? Você está tratando, mas não está resolvendo, está ficando cada vez mais fraca a sua perna, cada vez mais fraco a sua mão do lado acometido. Então esse aí é um sinal que está mostrando para gente que o seu quadro está com uma gravidade um pouco maior. O segundo critério clínico aí que vai ser indicado uma cirurgia é quando existe a presença de algum tumor. Então a pessoa fez lá uma ressonância e mostrou que tem ali um tumor, um câncer, né? Deus nos livre dessa coisa. Nesses casos não vai ter jeito, você vai ter que ir para cirurgia. E aí tem algumas coisas que a gente avalia durante a entrevista, né? Durante a avaliação do paciente, para entender se existe alguma suspeita. Mas graças a Deus, tumor na coluna, em casos assim de dor na coluna, é menos de 1% dos casos. Então, ou seja, é muito baixa a incidência de tumor na coluna. Então é muito difícil aí, a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo não vão ter um tumor na coluna, tá bom? Então não precisa se preocupar, se espantar aí, ficar achando que tem, não. É menos de 1% dos casos que vai ter. Um terceiro critério clínico aí que a gente avalia é a questão da incontinência urinária e fecal, ou fecal, né? E depende do que está acontecendo. Algumas pessoas vão relatar que elas estão perdendo xixi, ou elas não estão conseguindo segurar para chegar no banheiro, né, para fazer o xixi, fazer cocô. Então ela vai ter ali uma incontinência fecal ou uma incontinência urinária. Essa é uma situação também que vai requerer um pouco mais de atenção, que pode ser aí que vai ser um quadro que vai necessitar de cirurgia, mas eu já vi várias vezes também esses quadros reverterem com um tratamento conservador. Mas quando tem uma reversão rápida, porque essa reversão é muito lenta e pode ser que de fato vai precisar da cirurgia mesmo. E alguns diagnósticos, né, que caso você receba, de fato vai precisar da cirurgia, é a chamada síndrome da cauda equina, que é um problema aí na lombar, onde vai ter também a incontinência urinária, onde vai ter a fraqueza progressiva, onde vai ter uma anestesia em célula. O que é isso? A região aqui, ó, da sua genital, no meio aqui da sua virilha das coxas, como se fosse ali onde é que encaixa na sela do cavalo, né? Essa região fica toda anestesiada. Isso é um sinal aí que pode estar havendo uma síndrome da cauda equina. E nesses casos a cirurgia tem que ser rápido, o mais rápido possível, certo? Numa outra condição também é a chamada mielopatia, né? Mielopatia cervical, que pode acontecer, é raro de acontecer. Eu peguei acho que um caso até hoje que eu suspeitei de uma mielopatia, e olha que eu atendo muitos pacientes, hein? Já atendi mais de 10 mil, 15 mil pacientes, se não me engano, e peguei um só de mielopatia, síndrome de cauda equina, eu nunca, graças a Deus, nunca apareceu aqui para mim. Então não precisa se preocupar com essas coisas, que quando elas acontecem você vai ficar sabendo rápido, porque os profissionais eles têm que estar atentos a isso. Infelizmente tem profissionais que não vão saber, né, identificar isso, então é importante você sempre buscar o melhor profissional possível para te avaliar. E um outro fator aí que a gente considera também é quando o tratamento conservador ele não está tendo efeito. E eu falo o tratamento conservador é aquele com medicamentos, fisioterapia especializada, né? E às vezes bloqueio e infiltração. Então vai ter ali envolvimento do médico e do fisioterapeuta no seu tratamento. Mas pelo amor de Deus, não ache que pelo fato de você estar tomando remédio e pelo fato de você estar fazendo fisioterapia, aquela de choquinho, ultrassom, laser, apertando bolinha, exercício, RPG, pilates, significa que você está tratando e não está resolvendo. Porque para a maioria dos casos esses troços não vai funcionar nada. Você precisa de um tratamento especializado de fisioterapia. E pode ser online, pode ser presencial, não importa. Porque o tratamento certo para hernia de disco vai envolver atividade, vai envolver exercício, onde o profissional vai ensinar para o paciente realizar. E não eu ir lá e fazer uma manobra de quiropraxia na sua coluna. Eu trabalho com quiropraxia também, mas o paciente que chega com uma hernia de disco verdadeira, eu não quero nem saber de quiropraxia com ele. Tem muitas outras coisas que a gente vai fazer e que é preciso ser feita para ele melhorar. E não simplesmente instalar a coluna dele, entende? Então há situações e há situações. Então entenda, se você está tratando e não está resolvendo, é que a maior chance
Não é que o seu caso seja difícil e que tenha que ser cirurgia, mas sim que você está tratando errado. Tem pesquisas mostrando isso pra gente, que a maioria dos pacientes aí vão acabar caindo em tratamento errado para dor na coluna. E aí tem uma quarta coisa que eu queria compartilhar com vocês, sobre uma pesquisa de uma importante revista científica chamada New England Journal of Medicine, uma revista médica, uma das mais conceituadas do mundo, onde fez a comparação aí da cirurgia, né, de problema de dor ciática ao longo de um ano. E eles viram que quando compara o grupo de pessoas que fizeram a cirurgia versus aqueles que não fizeram a cirurgia, ao longo de um ano elas estão iguais, elas melhoraram, aquelas que tinham que melhorar, melhoraram iguais, e aquelas que tinham que ficar com aquela dor, ficaram com aquela dor do mesmo jeito, certo? Então, existem essas diferenças aí, isso é importante você entender, que nem sempre a cirurgia vai resolver o seu problema. E a quinta e última coisa, e não menos importante, é que existe uma coisa chamada síndrome da falha cirúrgica. E se você já tem uma dor na coluna, que já tem mais de 3 meses que você vem sentindo, mesmo que nesse tempo você teve altos e baixos, melhoras e pioras, né? Se tem uma dor aí que já está há tempo acompanhando você, chances são que se você fizer uma cirurgia de coluna, a melhora vai ser menor do que 50%. Então, basicamente, é você jogar uma moeda para cima, escolher cara ou coroa. Se der cara e você escolher o cara, você melhora um pouco. Se der coroa, você não melhora nada ou às vezes até piora. E aí existe essa chamada síndrome da falha cirúrgica, é quando acontece da pessoa, depois da cirurgia, não melhorar nada ou às vezes até ficar pior ou aparecer uma outra dor e assim vai, né? Ela vai ter uma dor crônica. Então, casos de dor crônica, é menos indicado ainda que faça cirurgia, certo? E aí alguns estudos mostram também que quanto mais cirurgias a pessoa faz, menor a chance dela de sucesso, menor a chance dela de melhorar com aquela cirurgia de fato. Então, se você fez uma primeira cirurgia, existe uma chance aí, né, igual eu falei, de menos de 50% de sua melhora. Se você precisar de fazer uma segunda, essa chance diminui mais. Se você precisar de uma terceira, ela diminui mais ainda. E assim vai, né? Quanto mais cirurgias, menor a chance de você melhorar com ela. Bom, deixo aqui as minhas dicas para você. Espero que essas informações te ajudem a tomar uma melhor decisão sobre o seu problema. Se você quiser me ajuda, né, através do atendimento presencial ou do atendimento online, eu deixo aqui o meu site, você pode entrar em contato lá no nosso WhatsApp, que todas as informações necessárias serão passadas para você. E você também pode entrar em contato no nosso Instagram, manda um direct lá, conheça lá como é que funciona, porque todo dia eu tô lá dando dicas sobre dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho. Não importa onde você tem dor, de alguma forma eu posso te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.